Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos meditar hoje um pouco sobre as duas igrejas. São duas igrejas dentro da mesma. São o joio e o trigo que cresceu junto até a colheita. Agora já estão próximos à colheita. O imperador de Roma declarou pela primeira vez o nome de Católica Apostólica Romana. Esta é a Igreja Romana, religião oficial de Roma. Isto foi no ano 380 depois de Cristo. Foi nesse tempo que o mal entrou na verdadeira Igreja de Cristo. Foi o joio semeada no meio do trigo. Está escrito em Mateus capítulo 13, versículo 30. A Igreja Católica Apostólica Primitiva, cristã, judaica, que o Cristo fundou, o Cristo edificou sobre Pedro e os apóstolos, esta viveu os 313 anos, e depois dos 313 anos, ela cedeu o poder ao imperador romano, e os imperadores entraram para a igreja e edificaram ou criaram a religião católica apostólica romana, que foi oficializada no ano 380 depois de Cristo. A católica romana é uma instituição humana dentro da Igreja Divina, edificada por Cristo. Esta religião católica romana, por ser uma instituição humana, tem seus registros em cartórios e muitos bens, possui muitos bens, e ela é hoje a possuidora do Estado do Vaticano. Tem uma cidade dentro de Roma. O Estado do Vaticano pertence à Igreja, à religião Igreja Católica Apostólica Romana. Ela, além de possuir o Estado do Vaticano, tem um dos maiores bancos do mundo, que é o Banco do Vaticano, além de numerosas propriedades em todos os cantos do país. Ao contrário, esta igreja é ao contrário da verdadeira igreja que Cristo edificou e disse: não leveis ouro e nem prata, ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não leveis ouro e nem prata, nem dinheiro à cintura, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem 2 pares de sandália, nem bastão. Mateus capítulo 10, versículo 9. São duas igrejas dentro da mesma, que caminhou ao longo dos 1700 anos e dominou a verdadeira igreja na maioria dos tempos, até os dias atuais. Neste período da igreja tivemos muitos papas santos e bons e santos papas que sentaram na cadeira de Pedro e declararam muitos dogmas de fé e foram muito importantes para o crescimento dos fiéis. Do outro lado, também tivemos vários papas heréticos, ilegítimos e falsos, que pregaram as maiores heresias possível dentro da igreja. Transformaram a igreja em uma instituição mais rica do mundo. Abusaram da fé dos fiéis, torturando-se para arrancar confissões forçadas e decretavam desde a pena de morte,
flagelação, trabalho forçado até morrer, e tomava também as heranças e terrenos de muitos. Foi assim que a igreja enriqueceu ilegalmente, se tornar em uma das maiores riquezas do mundo. Deus, através do apóstolo João, disse no capítulo 17 do Apocalipse, o julgamento da grande prostituta. A igreja sempre quis enganar que a grande prostituta se refere à Babilônia antiga, mas não é verdade. A grande prostituta é a igreja que prostituiu, vendendo seu poder aos imperadores romanos e depois aos outros reis da terra. Apocalipse 17, capítulo 1 a 18. Deus já está entregando esta igreja ao inimigo para ser castigada e purificada dos grandes e muitos pecados que até hoje a igreja escondeu, enganando os fiéis. Com a entrada dos imperadores romanos, o joio foi semeado no meio do trigo. E Jesus disse: deixai os dois que cresçam junto até a colheita, e no momento da colheita direi ao ceifador, que são os anjos, arrancai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser jogado ao fogo, e recolhei depois o trigo em meu celeiro. Mateus capítulo 13, versículo 30. Pois o joio e o trigo, que cresceu junto até agora, são duas igrejas em lutas, separando uma da outra. A católica romana está em saída para uma nova religião anticristã, que tem por objetivo servir ao mundo. Fraternidade universal, servir o homem e não servir mais a Deus. Colocar o homem no lugar de Deus. Esta igreja que está em saída é o joio que está saindo da verdadeira igreja de Cristo, que tem a promessa: os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-la. Mateus capítulo 16, versículo 30. Esta religião católica romana está com seus dias contados, pois os seus pecados são numerosos. O Papa Francisco já assinou e promulgou a nova Constituição da Igreja, que passará a vigorar a partir do dia 5 de junho de 2022. O Papa Francisco já assinou e promulgou a Constituição da nova religião, que passará a vigorar a partir do dia 5 de junho de 2022. Com certeza, esta religião católica apostólica romana sairá para a nova religião, criada pelo Papa Francisco. Este ano 2022 é o ano da apostasia. E o ano que vem, 2023, com certeza será o ano da revelação do anticristo, que deverá reinar por tempo determinado por Deus, suficiente para reunir todo o mal do mundo em torno dele, e será destruído com fogo e enxofre, em um sopro só. Com o imperador Teodósio, esta religião católica apostólica romana entrou para a verdadeira Igreja Católica Apostólica Cristã primitiva, edificada por Cristo sob Pedro e os apóstolos. Assim ficou duas instituições em uma só igreja: instituição divina edificada por Cristo, e outra instituição humana criada pelo Teodósio, imperador romano.
A religião católica romana está em saída da igreja verdadeira e conservadora da doutrina de Jesus Cristo. E eu não vou acompanhá-lo à nova religião herética do Francisco, ainda que custe a minha vida. Vou ficar na verdadeira igreja pobre e perseguida, mas conservadora, tradicional da verdadeira doutrina de Jesus Cristo. A misericórdia de Deus é muito grande. Ele vai proporcionar o dia do aviso final. Todos os seres humanos vão ver como está a situação dele diante de Deus. Se está caminhando para o céu ou está caminhando para o inferno. Este dia do aviso final vai ser o maior Pentecoste de todos os tempos. O Espírito Santo descerá em cada pessoa e vai iluminar e mostrar como está a sua vida diante de Deus e diante do mundo. Se está caminhando para o céu ou para o inferno, esse é o dia do aviso final. Vai ser o maior Pentecoste de todos os tempos. Nós vamos ver para onde estamos caminhando, pecador ou não pecador. Todos nós vamos ver os dois caminhos. A estrada larga, que vai ser a religião universal, fraternidade universal, teologia da libertação, que agrada a nova ordem mundial e todos os inimigos de Cristo, mas leva ao castigo eterno. Esta religião, por ser anticristã, pode ser o caminho para a manifestação do anticristo, conforme está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 2. Está escrito na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 2. Os falsos profetas estão em saída, mas vai ficar talvez um pequeno grupo de bispos e padres que são verdadeiros, conservadores da doutrina de Cristo, que vai com muitas perseguições conduzirem esses cristãos que permanecerem firmes na fé até que Deus cumpra a palavra que está escrito. Javé disse ao meu Senhor, está escrito no Salmo 110, versículo 1. Javé disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Salmo 110, versículo 1. O anticristo e todos os seus seguidores e falsos profetas serão destruídos por Deus com enxofre e fogo, e queimar de uma só vez. Todos os seus seguidores do anticristo, desse reinado que virá em breve, vai ser destruído por Deus. O caminho estreito e pedregoso é o caminho da cruz, o caminho da verdadeira igreja de Cristo, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Este é o caminho do sofrimento, mas será o caminho que leva ao céu. Quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Lucas 9 e 23. No dia do aviso final, todos vão ver em que situação estão vivendo diante de Deus. No final, só terá céu e inferno. Um será o destino de cada um. Ou o destino vai ser o céu, ou o inferno. Esse será o último tempo de misericórdia de Deus, para que quem quiser se salvar, ainda é tempo. Só vai para o inferno quem quiser. Deus vai revelar tudo. Quem quiser salvar-se, seja adorador do Deus verdadeiro. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ou desagrada um e agrada o outro,
Ou dará preferência a este, ou desprezará aquele. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Mateus capítulo 6, versículo 24. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Veremos Jesus falando com a samaritana junto ao poço de Jacó. Ela disse: nossos pais adoraram a Deus neste monte, e os judeus dizem que é no templo de Jerusalém que se adora o verdadeiro Deus. Disse-lhe Jesus, a mulher: creia em mim, está chegando a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém adoreis o Pai. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e os que os adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. João capítulo 4, 23 e 24. João capítulo 4, 23 e 24. Nos tempos primitivos da igreja de Cristo, Deus era adorado assim, como Jesus disse: não havia templo de pedra e nem sede da igreja católica apostólica primitiva. As celebrações eram em catacumbas por causa das perseguições dos romanos. Agora, nesse final dos tempos, essa igreja voltará como no princípio, depois do término do fim dos tempos, depois do sofrimento que virá, e depois de Deus destruir o mal da terra, ficar só os escolhidos de Deus, aí virá o tempo da igreja antiga outra vez. Agora, nesse final dos tempos, esta igreja voltará como no princípio. Alguns bispos e poucos padres verdadeiros e conservador da doutrina de Cristo celebrarão nos porões das casas e nos quartos fechados, por causa das perseguições do anticristo. Nós devemos adorar a Deus em espírito e verdade, dentro de nossas casas, rezando o terço e fazendo adoração a Deus. Vai chegar o dia em que não será permitido celebrar e adorar a Deus nas igrejas e templos. Aí cumprirão as profecias que Jesus disse à samaritana junto ao poço de Jacó. Vai chegar o dia que não será mais possível celebrar e adorar a Deus nas igrejas, nos templos. Aí se cumprirão as profecias que Jesus disse à samaritana junto ao poço de Jacó. Adorar a Deus em espírito e verdade. Esta Igreja Católica Romana vai ser encerrada pelo Papa Francisco, que levará os cristãos a adorar a besta que é o anticristo. Que Nossa Senhora Mãe Maria Santíssima interceda a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo as graças necessárias para que não percamos a fé e permaneçamos até o fim no amor de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, Redentor e Salvador de toda a humanidade. Amém. Essas palavras que eu digo, não sei se os padres sabem disso, mas eles não podem dizer o que a gente diz, porque eu não sou dependente da igreja. Sou cristão, sou católico, batizado na igreja católica apostólica primitiva. E eu não dependo, não vivo à custa da igreja. Agora, os padres, eu tenho pena deles, porque eles não podem pregar a verdade. Porque se eles falarem a verdade sobre o Papa, sobre os bispos que estão traindo a igreja, eles vão ser expulsos da igreja e não terão condições de sobreviver materialmente fora da igreja.
Os padres não podem ser, se forem expulsos da igreja, eles não têm condições de sobreviver materialmente fora da igreja. Por isso, eles são obrigados a pregar uma coisa e estão fazendo outra. Vamos rezar a Deus, rezar pelo Papa, pelos bispos, pelos padres, pela conversão dos pecadores. E pedir à Mãe Santíssima que interceda do Pai, o Filho e o Espírito Santo as graças necessárias para que não percamos a fé e permaneçamos até o fim no amor a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Redentor e Salvador de toda a humanidade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.